Graça e paz, queridos. Amém. Muito boa noite, que bom que você está aqui. Você está feliz por estar aqui? Amém. Você está feliz ou é feliz? Sou feliz. Tem um pessoal que quando eu subo já começa a dar risada. Eu queria entender o que está acontecendo. Aleluia. Você é feliz? Amém. Então isso não depende de você ter comprado alguma coisa hoje. Não depende da tua conta bancária. Não depende de coisas que você pode ver. Amém? A tua alegria está no Senhor Jesus. Foi Ele quem conquistou e Ele venceu. Amém? Você tem consciência que você está do lado do time que já venceu? Eu vi tanta gente vibrando porque o Neymar foi vendido. Sabia que o Neymar nem sabe que você existe? Você está celebrando a vida de alguém que morreu por você. A sua alegria pelo Neymar não deve ser maior do que por essa mesa que nós estamos aqui. Olha só que coisa. Você grita gol com a animação, mas adora desanimado. É outra igreja, desculpa. Não é aqui não. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós falamos pela manhã, e eu não quero ser repetitivo, mas pela manhã o Senhor me deu uma mensagem, eu ministrei, e eu acredito que agora à noite nós vamos dar continuidade ao que foi falado pela manhã, mas eu quero voltar só um pouquinho. Acredito que nem todos vocês estavam aqui pela manhã, e eu não quero então deixar vocês talvez no meio da história aí, ou não compreendendo o que nós estamos falando. Amém? Eu quero novamente que você abra, por favor, em Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Para você que esteve aqui hoje de manhã, vai ser segurança para você. Amém? Eu creio que Deus deseja continuar falando ao teu coração. Efésios capítulo 3, nós iremos ler do 14 ao 21. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Vamos lá. Como diz a Clara, que é pequenininha, cucura. Cucura aí. Cucura que você acha. Diz assim, a partir do verso número 14, diz: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Querido, essa é uma oração do apóstolo Paulo. E como você bem ouviu, ele diz: por essa razão, por essa causa, eu me ponho de joelhos. E esse joelho não é porque ele está implorando para que Deus possa fazer por outros. Ele se colocou em um lugar de intercessão, ele colocou num lugar onde Deus pudesse contar com ele, para que os nossos olhos fossem abertos. Nós não estamos falando de um homem que nunca errou. Nós não estamos lendo a história de um homem que nunca pecou, que nunca desagradou ao Senhor. Não se trata daquele homem que cresceu em um berço cristão, em um lar cristão, e tudo fluiu, ele sempre foi obediente, nunca houve. Não, nós estamos falando de um homem que era perseguidor da igreja, um homem que era temido pelos cristãos. Esse homem tem um encontro com Jesus Cristo. E a Bíblia diz que então ele passa de perseguidor da igreja a agora alguém que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Nós não estamos lendo que um homem está dizendo: eu oro para que vocês sejam alicerçados, enraizados em amor. Mas nós olhando para a vida dele, diz: esse homem não viveu à altura do que ele tentou ensinar. Pelo contrário, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, fica claro, ele está orando por mim e por você, para que possamos viver aquilo que ele viveu.
Amém? E o apóstolo Paulo está dizendo, ele fala a respeito de eu e você sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Querido, você não vai ser cheio de Deus se você não compreender o quanto Ele te amou. Amém? Eu vou repetir isso. Você não vai ser cheio da plenitude de Deus até que você compreenda quão amado você é. Amém? A Bíblia diz que Ele te amou de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho Jesus. Jesus Cristo naquela cruz foi a maior evidência de um pai que ama. Foi um grito de Deus para nós. Olha aí o meu amor. Esse é o meu amor por você. A ponto de eu dar o meu filho para morrer no teu lugar. Amém? E o apóstolo Paulo está orando aqui. Ele diz que vocês compreendam e sejam convictos. Ele fala de largura, comprimento. Ele fala, querido, que não existe. Então você pode dizer hoje, eu sou amado por Deus. Mas ele fala de uma extensão, ele fala de uma largura, de uma altura, de uma profundidade. Então não existe, de quando você nasce de novo, consciente de quão amado você é, até que você morra ou vá junto do céu quando Ele vier nos buscar, você precisa ainda amadurecer e crescer cada vez mais a respeito de como Deus te ama. Amém? E o apóstolo Paulo está falando sobre isso, querido. Ele fala sobre o desejo dele, de como eu e você podemos estar convictos desse amor. E ele fala sobre estar alicerçado, enraizado. Isso não tem a ver com aquilo que você está vendo lá de fora. Mas as raízes, eu falei hoje pela manhã, esse prédio não cai, ainda que as chuvas venham, ainda que os ventos venham, esse prédio está aqui já faz um bom tempo. Ele já suportou chuva, ele já suportou ventos, ele já suportou coisas. E ele não caiu porque existe um fundamento, existe uma fundação, algo que é raiz, algo que está preso. E é exatamente isso que o texto está dizendo, que eu e você devemos estar enraizados, alicerçados nesse amor. Porque quando vier o vento, quando vier as situações ou as dificuldades, você não vai sair desse lugar. Querido, a oração de Jesus não foi, Senhor, agora que eles receberam a mim, que eles subam ao céu. Não, Ele diz, eu não oro para que eles saiam do mundo, que eles sejam tirados desse mundo, mas a minha oração é para que eles permaneçam firmes aqui. E aí Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que eu e você deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Você está comigo? Eu falei ainda pela manhã, se eu perguntar para você aqui, se você veio de manhã não responda. Mas se eu perguntar para você aqui, qual era o discípulo amado? Alguém sabe dizer? Quem era o discípulo amado? João. Você não vai ver em nenhuma passagem Jesus dizendo que João era um discípulo amado. Você vai ver João falando a respeito dele. Eu sou amado. Eu, João, o discípulo amado. Ele tinha tanta consciência de quem Jesus havia se manifestado a ele, de quem Jesus havia se revelado a ele, que ele não tinha problema de dizer, eu sou o amado. Você não vai ver nenhum dos outros. Você não vai ver Mateus, Marcos, você não vai ver Lucas falando a respeito deles como sendo discípulos amados. Mas você vê o próprio João falando dele. A sua consciência de ser amado por Deus precisa fazer isso. Porque quando o diabo bater a sua porta, dizendo que você não consegue, que você não presta, que você não é tão amado assim, que você é incapaz, que você é inútil, você precisa entender, eu sou amado, o amor me amou. E querido, vai por mim, o diabo vai tentar dizer para você, foi o que ele tentou fazer com Jesus. Jesus é batizado, o céu se abre e se ouve uma voz, todos ouviram a voz, eis aí, o meu filho amado, em quem me comprazo. Acho que eu estou gritando, aumenta um pouquinho, tá? Eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Então a Bíblia diz que ele sai dali e vai para o deserto. A primeira coisa que o diabo faz é, se és mesmo filho de Deus, vira, muda essa pedra em pão. Sabia que ter consciência do amor de Deus por você vai fazer com que você não fique provando nada para o diabo? Nem para ninguém. Se Jesus fosse menino, imaturo, ele ia dizer, você está duvidando que eu sou filho? Você está duvidando que eu sou amado? Estar consciente desse amor vai fazer com que situações que se levantem, para talvez balançar você, não façam com que você duvide do amor de Deus por você.
E eu quero fazer menção, antes mesmo de falar daquilo que nós vamos falar agora à noite. Se você puder, eu te encorajo, assista, né? Participe do culto da manhã. Coloque lá no seu YouTube. Graças a Deus nós temos essa ferramenta. Você pode ouvir a ministração toda. E aí talvez você vai compreender melhor ainda aquilo que nós vamos falar agora. Mas nós publicamos na nossa rede social um trecho de uma ministração do fundador desse ministério, o apóstolo Bud, em que ele fala, queridos, que Jesus veio à terra para manifestar a vontade de Deus no céu. E na oração do Pai Nosso, Jesus ora e ensina a oração, dizendo exatamente isso: seja feita na terra assim como é no céu. Está comigo? E foi exatamente o que ele veio fazer. Querida, a Bíblia diz que o céu é um lugar de amor. O amor, não é que Deus tem amor, Ele é o próprio amor. Você vai ter doença no céu? Você tem miséria no céu? Você tem falta no céu? Não tem. A vontade de Deus para mim e para a sua vida aqui é andarmos à altura do que o céu é. É manifestarmos na terra o que é verdade no céu. Eu não sei o que você aprendeu, mas eu confesso que fica difícil para você achar ou ter convicção do amor de Deus por você, se você foi ensinado que Deus põe doença. Como o teu filho olharia para você, se ele soubesse que toda vez que ele ficou gripado, ou toda vez que ele está com dor, foi você que colocou isso nele? Como ele olharia para você? Conhecer o caráter de Deus faz toda a diferença na nossa caminhada. Deus não é responsável pelas doenças. Deus não é responsável pela miséria. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas como foi dito pelo pastor Fábio, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu e você precisamos estar convictos desse amor, porque o diabo vai dizer que se isso aconteceu com você, é porque talvez você não é tão amado assim. Onde estava Deus quando aconteceu? Lembra? As suas fontes estão nele, a sua raiz está nele, você não abre para nada, nada. E fica nesse lugar, porque ainda que bata a chuva, ainda que algo aconteça, porque você está nesse lugar, confiando nesse amor, você vence, você já venceu, você é mais do que vencedor. É preciso conhecer, querido, preste atenção. A Bíblia diz, Jesus está dizendo, se vocês que são maus, deixa eu voltar um pouquinho, ele diz, qual é o pai que quando um filho lhe pede peixe, lhe dá uma cobra? Ou qual é o pai que quando o filho lhe pede pão, lhe dá uma pedra? Então o texto vem e diz, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais eu. Aí você acha que porque você paga uma boa escola, você compra uma boa roupa, você cuida do teu filho, você é melhor pai do que Deus? Vai conhecer o Deus que nós estamos falando? Vai conhecer do Deus que nós estamos pregando aqui. Você precisa conhecer o caráter do teu pai. E eu nem sei porque que eu estou indo para esse lado, querido, mas eu sei debaixo da inspiração que eu estou aqui. Mentiram muito acerca do caráter do nosso pai. O amor não é responsável por aquilo que estão dizendo que ele fez. Talvez você foi machucado. Talvez você foi machucado em igreja por pessoas, por situações. Mas eu preciso te dizer, Deus te ama. E o amor dele está disponível para restaurar a tua vida, para sarar a tua vida. Você não precisa ser o reflexo do que fizeram por você. Você não precisa ser a pessoa que foi machucada, e porque você está machucada, você anda por aí sangrando, você passa em todo lugar, de alguma forma cai sangue teu, cai algo porque você está ferido. Ei, deixa o amor te sarar. Você precisa compreender, e esse amor precisa te envolver. Deus te amou com tudo que Ele é. Eu não sei, você precisa compreender isso, querido. E não é porque eu estou falando, é porque de verdade é o desejo de Deus. Não é porque eu estou gritando, mas você precisa entender. Eu e você que somos amados por Ele, não mendigamos amor de ninguém. Você não é carente do amor de ninguém. O amor dEle te preencheu. O amor dEle é a plenitude em nós. Amém.
mas você precisa. Ouve a ministração de manhã. Eu quero que você abra, por favor, em 1 João. 1 João capítulo 4. Eu vou dar uma tarefa para vocês ao final do culto. Eu quero que, por favor, vocês façam o que eu vou dar como instrução. Achou? 1 João capítulo 4. Nós iremos ler do 9 ao 11. Me perdoem, daqui a pouco eu melhoro o nariz aqui. Vamos ler. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar. Vamos ler esse 11 de novo. No 3. 1, 2, 3. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém? Eu quis voltar um pouquinho para não chegar aqui agora e, pastor, eu nem entendi que sou amado. É por isso que é bom que você ouça de manhã. Você é amado. E o texto está dizendo, uma vez que você foi amado, existe uma responsabilidade sobre você agora. Não é simplesmente ser como João, no aspecto em que você escreve sobre você. Lucas, o pastor amado. Lucas, o filho amado. Não é você escrevendo ao seu respeito, dizendo como eu sou amado por Deus. E você deve acordar todas as manhãs com essa consciência. Acorde todas as manhãs, certo? Como eu sou amado por Deus. Confesse isso a seu respeito. Confesse isso na tua casa. Como eu sou amada. Como eu sou amado por Deus. Porque o diabo vai tentar dizer que não é assim. Você está aqui? Mas aí você entende. Como eu sou amado. Mas o texto está dizendo, uma vez que você entendeu o que é amado, tem uma responsabilidade sobre você agora. E qual é, pastor? É de amar uns aos outros. Amém? Deixa eu ler outros textos para vocês, por favor. Eu estava lendo esses versículos agora à tarde com a Cá e eu falei, meu Deus do céu, como isso é sério. Como nós talvez estamos distantes ainda de como devemos estar. O Senhor nunca deu para nós um martelo e disse, você a partir de agora julgue tal situação. Deus nunca deu para nós uma toga e diz, nessa situação você é juiz. Ele nunca fez isso. Efésios 5, 1 e 2 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus com cheiro suave. Querido, existem inúmeros versículos, nós vamos ler alguns essa noite, deixando muito claro qual é a minha e a sua posição. Como eu e você devemos andar, como eu e você devemos nos portar, enquanto estamos nessa terra. É maravilhoso pensar que se você entendeu que é amado, você tem capacidade de amar. A Bíblia diz em Romanos que o amor dele foi derramado no meu e no seu coração. Existe em nós a capacidade de amar. Você pode repetir assim comigo? Existe em mim a capacidade de amar. Ainda que você não tenha recebido amor dentro de casa, ainda que você não tenha tido referência de pai, de mãe, talvez você tenha crescido em um lar, em um orfanato, eu não sei, mas você talvez já ouviu o testemunho do pastor José Roberto, inclusive quero já gerar expectativa no teu coração, ele vai estar conosco esse mês aqui. Agora volta a prestar atenção em mim. Amém? É o pastor que vos fala, sou eu, a prata da casa.
Então, queridos, preste atenção, porque eu me perdi. Amém. Amém. Então, ele está falando a respeito de eu e você sermos imitadores de Deus, como filhos amados, e ele fala a respeito de uma conduta. Assim como Deus agiu, nos amando, devemos nós agir também. Amém. 1 João 4, 7 a 8 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeiro João 3,18 diz: Filhinhos, deixa eu ler o 11, diz: Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa. Põe para mim, 1 João 3,11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. João está dizendo, é o que a gente está ouvindo desde o início. Sabe que é você dar uma instrução para alguém, e a pessoa vem talvez perguntar como é, você diz, cara, eu disse isso para você desde lá. É desde o início que eu estou falando a mesma coisa. E qual é a mesma coisa? Que amemos uns aos outros. Eu não vou ler todos os versículos, mas a Bíblia diz que eu e você seremos conhecidos como os discípulos dele, quando nós amássemos uns aos outros. A Bíblia não diz que você seria conhecido como discípulo dele, porque você sabe o versículo, porque você canta a música, porque você serve na igreja. A Bíblia diz que você seria conhecido por andar em amor. Querido, você não tem noção como a régua sobe e como existe por parte de Deus uma expectativa de como nós deveríamos viver. A Bíblia não diz que você deve viver como você bem quer. Agora eu compreendi que eu sou amado, eu fui encontrado por esse amor, Ele nos amou primeiro, mas a Bíblia está dizendo que você foi amado primeiro, para que justamente você tivesse capacidade de amar. Então, o texto está dizendo que a característica, a marca que nós temos, como filhos deles, filhos de Deus, é a capacidade de amar uns aos outros. Agora o texto, 1 João 3,18 diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O texto está dizendo, queridos, você pode amar de palavra, mas ele está dizendo, não é só assim que a gente ama. Eu falei de eu não sei quantos de vocês viram, um homem entrou em uma escola, agora eu não lembro se ele estava com uma faca ou uma arma, eu acho que era uma arma. E então ele entra e a câmera do corredor pega esse homem, quando ele sai do espaço da sala, e vem uma professora vem na direção dele, e ele com arma e tudo, essa mulher dá um abraço nele. E então, enquanto ela abraça, vem alguém e consegue tirar a arma daquele rapaz. A resposta que esse mundo precisa é o amor de Deus. E ele flui através da minha e da sua vida. Quão convicto disso nós estamos? Se o teu vizinho, se depender do teu amor, o teu vizinho vai ser salvo ou não? E queridos, de verdade, não estou dizendo que talvez é algo que vai ser fácil de você praticar, que vai ser fácil de você andar, mas é quão consciente você está da tua responsabilidade. Quão consciente você está da tua responsabilidade? Quantos e quantos testemunhos nós temos, queridos? Talvez se eu contasse para você coisas que eu já ouvi estando no pastoreio dessa igreja, de pessoas insatisfeitas, de pessoas injuriadas, de pessoas... Talvez você fosse tomar meu partido e dizer, pastor, quem fez isso? Fala o nome, fala onde mora. Eu não quero mais gostar dessa pessoa. A grande questão é que todas as vezes que eu de alguma forma fui injuriado,
ouvi situações, eu não mudei o meu posicionamento. Eu continuei amando, eu continuei tratando da melhor forma possível. E sabe o que aconteceu? Foi questão de tempo para que tudo mudasse e tudo voltasse ao normal. Querido, a Bíblia quando diz que nós não vamos perder quando andamos em amor, ela não é mentirosa. A grande questão é que é a contramão do mundo. Porque o mundo vai dizer, se te feriram, fira também. Se te bateram, bata também. Se fizeram com você, faça. Porque essa é a sua maneira de resolver. Jesus ensinando, ele diz, se te fizerem andar 1 milha, caminhe 2. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. Eu vi esses dias um vídeo de um homem que está dentro de um ônibus, e ele está com um cartaz e uma Bíblia, ele está pregando Jesus. Então um homem que está sentado ao telefone, fica incomodado com aquilo, ele dá um tapa no cartaz. E então aquele homem pega o cartaz do chão e o outro vai e chuta. E então aquele homem se levanta bravo e dá um tapa na cara do Senhor. E quando ele dá aquele tapa na cara do Senhor, o homem vai e pega a placa dele, ele fecha a Bíblia e ele diz, eu vou pôr em prática aquilo que eu tenho aprendido. Ele vira o rosto e diz para o homem, bate do outro lado. Querido, eu estava vendo o vídeo, a hora que aquele homem bateu no rosto do outro, meu sangue subiu de um jeito. Eu sei que aquele homem virou e disse, bate no outro. E aquilo desmontou aquele homem. Ele não sabia onde enfiar a cara dele. Então ele diz, eu estou aqui para mostrar para você o amor que me envolveu. Aquele homem começa a chorar e mostrar as insatisfações. E ele diz, por quê? Se Deus é esse amor, por que aconteceu isso, isso e isso comigo? E começa a chorar. E então aquele homem pôde continuar ministrando aquele outro. Queridos, eu e você precisamos compreender, o mundo procura esse amor que já nos encontrou. Mas depende de mim e de você anunciar esse amor. A Bíblia deixa de maneira muito clara, querido, a responsabilidade que cabe a mim e a você de amar a pessoa que está à sua volta. E de verdade, nesse ambiente que nós estamos aqui é fácil. Estar nesse ambiente aqui, todo mundo tomou banho, todo mundo passou um perfuminho, todo mundo se arrumou. Então, se eu peço para levantar e abraçar, você levanta. Ainda assim tem um monte de resistência, né? Mas talvez você levanta, você dá um abracinho em alguém, volta para o teu lugar e diz, a minha parte eu fiz, amei essa pessoa hoje. Sabia que não é isso? Eu me lembro de um testemunho de um homem que eu ouvi. Eu sei que eu estou contando bastante testemunho hoje, né? Mas é para que você talvez entenda. Talvez você olhe para a vida de Estevão e diz, pastor, eu não tenho condições de morrer apedrejado e não imputar isso contra as pessoas. Mas talvez ouvir o testemunho do rapaz da Cracolândia fique mais perto de mim, está aqui em São Paulo, né? Mas eu lembro de um homem que foi fazer evangelismo na Cracolândia, e então está lá falando de Jesus, e um homem sentado na calçada, ele estava tomando um sorvete. Foi ao contrário. Ele falando de Jesus e o homem, usuário, sentado na calçada, tomando um sorvete. Então ele começa a falar de Jesus, aquele homem sentado diz, amigão, valeu. Mas tudo isso que você vai me falar, de alguma forma eu já ouvi. Passa um monte de gente aqui. Eles dizem se importar comigo, mas eles têm nojo de mim. Eles dizem me amar, mas eles não suportam o meu cheiro. Eles dizem querer que eu mude de vida, mas isso acaba na primeira esquina. Então aquele homem diz, eu vim aqui com outro propósito.
E eu preciso te mostrar o amor de Deus. Então aquele homem tomando sorvete, já sem dente, fedido, diz, você é diferente dos outros? Ele pega o sorvete dele e diz, então toma, chupa esse sorvete comigo. Tem gente fazendo, Eu sei que aquele homem que está ali, ele pega o sorvete, põe na boca e chupa todo, devolve só o palito. Aquele homem começa a chorar e então a porta se abre para que Jesus fosse pregado. Deus conta comigo e com você para alcançar outras pessoas. Você vai ver os versículos, a Bíblia diz que Jesus, quando manifestava a vontade de Deus, quando operava milagres, ele se movia de íntima compaixão. Sabe o que é de íntima compaixão? É amar. No Novo Testamento, querido, nós falamos esses dias a respeito dos dons, da manifestação dos dons, de você entregar uma palavra, de você orar por alguém. Tudo isso só acontece por intermédio do amor. 3 amém. Pastor, mas eu quero entregar a palavra. Se você não está banhado em amor, ainda querendo ser usado por Deus, você pode machucar pessoas. E o amor não faz isso. É tão sério, querido, quando você pega de repente pessoas querendo se mover em Deus, sem estar consciente de que é preciso amar as pessoas, elas estão machucando. Quantas pessoas estão fora da igreja, porque teoricamente ouviram algo da parte de Deus, mas sem amor nenhum. Então elas compreenderam que não existia mais perdão. Deus pode sim falar de como você precisa consertar a sua vida, mas nunca é um dedo apontado, é sempre uma mão estendida. Agora nós precisamos compreender isso. E isso precisa, queridos, de verdade. Isso precisa acontecer aqui em nosso meio. Esse é o lugar onde nós estamos sendo treinados. Lembra que a Bíblia diz que é na igreja local que nós somos aperfeiçoados? Sabe o que é ser aperfeiçoado na igreja? É se submeter a uma escala. É ter que dar satisfação quando falta no culto. É ter que chegar no horário. Parece besteira, mas não é. É você talvez moldando a tua carne. Eu me lembro, tem pastor meu aqui que já chegou a falar para mim, pastor, eu detesto ter que dar satisfação. Mas pastor, o que isso tem a ver com amor? É porque é nesse lugar, querido. É tendo que fazer. Natanael ministrou aqui, falou de uma pessoa que foi servir no ministério infantil, odiando ele. Olha que contradição. Como que Deus fala para você servir em um ministério em que você não tem afeição com a pessoa? Pois é, porque quanto mais desafeição, ou quanto mais desafeiçoado você é de alguém, mais você se torna capaz de ser de outras pessoas. Querido, de verdade, eu já falei isso em outras ocasiões, eu acredito de verdade que muitas coisas na nossa vida são como portas que nós abrimos. Então você não tem ranço de uma pessoa e se limitou àquela pessoa. Se você abriu a porta para o ranço de uma, você vai ter ranço de outras. Crente não tem ranço! Que coisa! Crente, cristão, não tem ranço. Você não tem nada contra... Pastor, é que eu não suporto ver fulaninho. Imagina se Deus estivesse assim com você. Queridos, a Bíblia não diz que você deve amar as pessoas que concordam com tudo que você fala. A Bíblia diz que você deve amar. Não é que você ama porque a pessoa mereceu o teu amor. A Bíblia diz que a tua condição para amar alguém é entender quão amado você foi. Você merecia o amor de Deus? Pois é, o problema é que a gente acha que merecia. A gente tanto acha em algumas situações que mereceu o amor de Deus, que a gente acha que esse amor não pode ir para outro. Afinal de contas, parece que você era mais bonitinho que a outra pessoa.
Não, pastor, é que eu não falo com o fulano da minha família, eu não falo com o ciclano, Queridos, se você entregou a sua vida a Jesus, isso já não cabe mais a você. A Bíblia diz que eu e você devemos ter a mesma conduta que Cristo Jesus teve. João 15:12, quando nós lemos a respeito do maior mandamento, a Bíblia diz que nós devemos amar ao Senhor, não é isso? Então ele fala do segundo mandamento, é amar as pessoas. Está comigo? Assim como você ama você mesmo, não é assim? Mas eu gosto do que João escreve, e João escreve assim, em João capítulo 15, verso número 12, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Existe um outro versículo que diz, um novo mandamento vos dou. E ele diz, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nós tínhamos o versículo que dizia, amem uns aos outros, como você se ama. E talvez você poderia acordar um dia dizendo, eu não estou me amando tanto. Eu nem me amo tanto assim. Por que eu tenho que amar fulaninha? E é maravilhoso, porque Deus sabia que talvez ia ter um dia que você não ia estar tão legal. As mulheres têm uma fase do mês delas, que elas precisam se esforçar para amar. E eu de verdade acho que o texto veio elevando por causa das mulheres. Porque a gente é muito tranquilo, os homens são muito tranquilos. Amém? Mas o texto vem e diz que eu e você temos que amar no padrão de Deus. Então ele diz, o teu amor não está condicionado ao teu amor próprio. O teu amor é condicionado a como eu amei você. Você foi amado? Pois bem, você foi qualificado a amar. A grande questão, querido, e aí talvez eu vou entrar nisso, para cutucar você mesmo. Nós nem chegamos em 2026 ainda. Nós nem estamos ainda disputando eleições. Mas eu já vi gente se alfinetando porque o Trump ganhou. Que amor é esse? Que quando alguém pensa diferente de você, essa pessoa não merece o mesmo céu. Onde está escrito? Nossa, que silêncio. Eu estava dando exemplo de outros lugares, não foi nem daqui. E eu comecei a olhar, falei, meu Deus do céu, o que nós vamos ter como igreja no ano que vem? Que igreja nós vamos ter no ano que vem? Se Deus te pedir para orar por alguém que pensa diferente de você, você vai negar? Se Deus pedir para você ir até fulaninho e dar uma oferta, você vai negar? Queridos, a gente talvez não está entendendo qual é o amor de Deus, a gente está amando com amor próprio, um amor que nós condicionamos se merece ou não, que nós condicionamos se é bom ou não amar, e a Bíblia diz que nunca foi assim. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi de uma irmã, e ela dizia, nós estávamos tendo um problemão na igreja com uma família, mas o meu filho era pequeno e ele amava essa família. Nós nunca falamos para o meu filho do problema que essa família estava dando. E o meu filho continua amando essa família, continua amando, e tudo fluindo bem. Eu te pergunto, você já parou para pensar? Se existe alguém que não vem para a igreja, ou não está em igreja nenhuma, porque você de alguma forma matou a influência de outra pessoa para ela? Pastor, ficou confuso, eu não entendi. Vamos lá. Digamos, é um exemplo, ok? Digamos que você ficou bravo comigo por alguma situação, e você falou mal de mim para alguém. Essa pessoa não vem para a igreja hoje porque eu sou pastor da igreja. Você acha que você não vai dar conta disso? Você acha que está tudo bem? Afinal de contas, pastor, eu entendi que eu estava equivocado. Eu entendi que o senhor não era aquilo. Tá, e a pessoa que você matou a minha influência? O que acontece? Hã? Você acha que esse é o amor? É por isso que você não é juiz.
Quantas situações você olhou com um olhar e depois que você amadureceu um pouquinho mais, você olhou para aquela mesma situação e disse, eu não agiria assim. Está comigo? A grande questão é que você precisa entender, quando você tem uma situação ou algo que aconteceu, não seja você um juiz, para que você não seja responsável por aquilo. A Bíblia fala a respeito de assassino. Querido, talvez você esteja assassinando a influência de uma pessoa para outra. Você vai dar conta disso. Isso não é andar em amor. Quando você fala de B para A, você está matando a influência de B. Pastor, é que você não sabe o que ele fez. É, querido. Quantas pessoas talvez aqui, se eu falar um nome, você nunca conheceu, já aconteceu comigo agora. Eu conversando com uma pessoa, eu falei, fulano de tal. Aí a pessoa torceu a cara e disse, o que aconteceu? Não, é que eu não ouvi coisa boa de fulano. Eu falei, mas você conhece fulano? Não. Você já fez alguma coisa com fulano? Não. Eu falei, qual foi o filho de Satanás, então, que falou para você de fulano? Porque, querido, você precisa entender, você é usado pelo diabo, quando você mata a influência de alguém para outro. E eu estou falando disso porque isso não é andar em amor. É por isso que Deus abomina a ideia da fofoca. Porque isso é fofoca. O apóstolo Paulo, abre comigo em Coríntios, 1 Coríntios, por favor. Primeira Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 3 améns. O problema é que nós estamos tão cheios da nossa verdade, que a impressão que eu tenho é que Deus e a própria palavra não está conseguindo encontrar lugar em nós. Nós nos agarramos a coisas que para nós são tão intoleráveis. E eu não estou falando de gente que anda em pecado, não. Porque a Bíblia fala de pessoas que estão dentro da igreja e vivem uma vida de depravação. A Bíblia diz, com essas você nem senta à mesa. A Bíblia tem, não é essa coisa desregrada. A Bíblia tem seus princípios, ela tem seus lugares. Amém? A grande questão é que a Bíblia não diz que você deve odiar a pessoa. E de verdade, a Bíblia está dizendo que se você diz que ama a Deus, você ama a Deus? Ué, não? Não era para ter um... Você ama a Deus? Amém. Eu te pergunto, você é um mentiroso ou é alguém que fala a verdade? É? A Bíblia diz que se você diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, você é mentiroso. Porque se você não ama aquele que você vê, como você pode dizer que ama aquele que você não vê? Então, assim, de verdade, a gente precisa rever a nossa caminhada cristã. A gente precisa rever o nosso conceito. Porque talvez alguém falhou com você, talvez alguém fez algo que não te agradou. Mas, querido, você está enraizado no amor dele. E o amor dele te possibilita amar outras pessoas. A régua é ele. A régua não sou eu, a régua não é a Camila, a régua é ele. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Olha que coisa. A Bíblia está dizendo, então, você não vai dever nada para ninguém, mas você vai ser sempre devedor do amor, de uns para com os outros. Está aqui? Pastor, é muito difícil. Não é, querido. É o quão consciente você está do amor dele. É para desenvolver isso em você mesmo. Estava conversando com a minha esposa, existem temperamentos que talvez são mais explosivos, como eu disse a você, né? Eu vi o homem no ônibus dando um tapa na cara do outro, o sangue bateu em cima. Se fosse o Lucas das antigas, tinha dado uma voadora.
Mas o Lucas em Deus precisa olhar e dizer, esse homem ainda não foi encontrado pelo amor. Querido, no Novo Testamento, não é a espada de Pedro que defende Jesus. No Novo Testamento, não é a espada de Pedro que defende Jesus. Pedro achou que com a espada dele cortando a orelha, eu não acho que ele foi cortar a orelha, eu não acho que ele era bom com espada. Acho que ele foi para cortar o pescoço, ele desviou e pegou a orelha. Imagina, cortar uma orelha, você tem que ser bom de espada. Pedro às vezes nem peixe pegava, quanto mais espada ele ia. Chegar no céu, nós trocamos uma ideia com ele. Fala, cara, de verdade, você errou ali, não foi? Não, conta para nós aqui, só para nós. Jesus pega a orelha do chão, cola de novo e diz, Pedro, não é assim não. Você lembra do texto? Quando chegam no Getsemane, ou ali onde ele estava, quando chegam perguntando para ele, quem é Jesus? Ele responde, sou eu. A Bíblia diz que todos os soldados caem, porque ele disse aquilo. Você precisa estar consciente disso, querido. O diabo vai fazer de tudo para nos dividir. Vou repetir, o diabo vai fazer de tudo para nos dividir. E eu não falo só como igreja, ele vai fazer de tudo para dividir a tua família, para dividir você no trabalho. Sabe o que Jesus fala a respeito de divisão? Que toda casa dividida cai. Todo reino dividido, ele não subsiste. É exatamente isso que ele quer fazer. A Bíblia não diz que ele vem para roubar, matar e destruir? Se ele conseguir nos dividir, ele consegue nos levar para esse lugar de destruição. E querido, o antídoto para não ser dividido é andar em amor. E a Bíblia diz a respeito, querido, de como você deve falar. E eu falo aqui nessa igreja, por que aqui é o lugar onde você precisa ser aperfeiçoado? Eu me lembro de conversas que nós tivemos no passado, eu estou falando do passado, mas de pessoas que estavam servindo no Café com Vida, e outras pessoas da igreja chegavam lá bravas, porque elas queriam ser atendidas. Ou é como você ir até as crianças e maltratar os professores, ou é como você chegar aqui e maltratar os diáconos. Queridos, todos nós estamos aqui colaborando para o desenvolvimento da igreja. Agora é nesse lugar que nós vamos colocar a nossa carne no lugar. E ainda assim, é mais fácil amar aqui. Eu fico me perguntando às vezes, se algumas pessoas chegassem aqui na igreja e encontrassem você na recepção. Aí você diz, pastor, eu não fico escalado lá, mas digamos que você ficou. É você que está na recepção hoje, recepcionando as pessoas. Será que todo mundo que passar por aquela porta vai se alegrar que você está ali? Ou vai ter gente que dizer, meu Deus, você aqui? Você vem nessa igreja? Você deu um maior show essa semana. Você xingou todo mundo, você falou mal de todo mundo. Como você pode ser da igreja? Você está aqui. Querido, você precisa entender. Uma vez que você é dessa igreja, você carrega uma bandeira. E eu não estou falando só da igreja não, você carrega a bandeira de Cristo. E onde quer que você vá, você está anunciando a Cristo Jesus. Eu me lembro de uma administração que a Camila fez. Hoje nós temos os GPS da vida, os aplicativos, e talvez você vá direto para o local. Mas eu sou de uma época onde você precisava do guia. E você abria o guia, quatro rodas na época, e tinha que vir riscando e entendendo o que ia fazer. Mas você sempre perguntava, até mesmo quando você põe no iFood ou no aplicativo, perguntam um ponto de referência. Não perguntam? Me diga um ponto de referência. Existem pessoas que não conhecem a Jesus. E talvez elas não vão conhecer tão cedo. Mas elas precisam olhar para você e ver em você um ponto de referência. É o ponto de referência mais próximo de chegar a Ele. Isso não vai acontecer se não for pelo amor. Não é sobre quem merece ou quem não merece. Eu acho maravilhoso, querido. Nada do que acontece na Bíblia não foi pensado ou proposital. Jesus está aqui para ser crucificado,
sem merecer. A Bíblia diz que ao lado dele 2 ladrões, homens que foram condenados, julgados, e estavam ali sendo crucificados. A Bíblia diz que um vira para ele e diz: se tu és Jesus Cristo, por que você não sai daí? Sai você e tira a gente. O outro do outro lado diz: cala tua boca, parafraseando, ok? E ele diz: ele não merecia estar aqui. E ele reconhece que aquele lugar não era o lugar de Jesus. Jesus vira para ele: eu afirmo a você hoje, que você estará comigo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. Talvez nós, sociedade, olharemos: Jesus, isso é injustiça. Esse homem errou, ele roubou a minha mãe, ele fez isso contra fulano, ele não merece. Não é você quem diz quem merece ou quem não merece. Ele diz: todos merecem. Eu me lembro de um homem, pai de uma amiga minha, estudou comigo na época do colégio, e ela me contou esse testemunho. A filha dele namorava com um homem, e esse homem, no momento de raiva, matou ela. E então esse homem, pai da menina, que então já não estava mais aqui, a mulher, pede para encontrar com ele. Afinal de contas, foi genro dele por um bom tempo. E então estavam muito preocupados com esse encontro, porque o pai era alguém muito explosivo há anos atrás. E então o pai tem um encontro com esse homem e ele diz: eu te perdoo. Você só fez o que fez porque ainda não teve um encontro com o amor que eu tive. E é incrível como isso cai para nós como uma coisa tão distante. De fato, nós não vamos ter ninguém aqui que vai passar por isso, eu creio em nome de Jesus. Mas o que está em pauta aqui não é a maneira como se reage ao que acontece. Eu me lembro, queridos, de verdade, eu era alguém muito explosivo, eu era alguém encrenqueiro, eu era alguém que caçava. De entrar em um ambiente, de entrar num lugar, e estar numa posição e pensar, se sair uma briga aqui, o que eu vou pegar para ir para cima? Eu era assim. Se eu estou aqui no restaurante, eu pensava, então tá, eu estou aqui, eu passo a mão nessa cadeira, ou eu pego, a minha cabeça funcionava assim. Eu andei durante um tempo com pessoas que tinham prazer em brigar. Elas estavam conversando aqui, e tinha uma briga do outro lado da rua, eles saíam daqui, entravam na briga, depois voltavam para conversar como se nada tivesse acontecido. Gente encrenqueira, gente que morreu, então assim, tinha isso. A grande questão é que em Cristo Jesus isso pode ser transformado. Queridos, não é sobre quem você era. Talvez você era alguém explosivo, talvez você era alguém que não aguentava desaforo. Não, eu não levo desaforo para casa. Cristão leva, e aprende, deixa lá, diante de Deus. E eu sei que eu ouvi isso para algumas pessoas, diz: é muito pesado, eu não consigo, eu quero revidar. E vai por mim, querido, eu sei como isso é. Não está falando alguém aqui que foi calminho a vida toda, que via. E eu ia contar isso porque mais jovem eu estava na praia, e eu deixei os chinelos na parte de baixo, e subimos uma montanha. Estávamos em 4, fomos passear, e então passaram uns meninos e roubaram o nosso chinelo. Meu amigo descia aquelas montanhas, descalço, mas num foguete, e tinha um rapazinho que a gente estava levando para a igreja, e ele disse: Lucas, calma, a gente é crente. Eu virei para ele e falei: nós é crente, mas não é burro, e saí correndo. Consegui pegar o chinelo de volta. Mas você consegue entender? Queridos, de verdade, diante de muitas e muitas situações, talvez nós vamos olhar e vai parecer que praticar o Evangelho, a palavra de Deus, vai te colocar no prejuízo. Mas você precisa ter convicção, quem te galardoa é Deus.
É Deus quem te recompensa. É Deus que olhando. Ei, Deus é um bom pai. Lembra que Ele te ama? Ele não olha para uma situação e deixa você de maneira injusta. Nós vivemos uma situação na família, querido, há uns anos atrás, em que aquilo mexeu com todo mundo. Era muita injustiça. E quando você olhava naturalmente, o desejo era ir para cima, resolver na força do braço. E eu quero com isso honrar a vida da minha sogra, da Elaine, porque isso aconteceu com ela. E como nós pudemos aprender? Porque ela era constantemente afrontada, constantemente chacoalhada. Faziam de tudo para que essa mulher saísse do lugar de filha de Deus e resolvesse de outras formas. Mas ela se manteve na posição. Ela foi injuriada. A gente olhava e falava, meu Deus do céu, que vontade de fazer alguma coisa por ela. Ela dizia, ninguém se mexe, ninguém faz nada. Fica no lugar, fica na posição. E nós vimos Deus exaltar. De verdade, nós vimos Deus a exaltar. Nós vimos Deus se mover e coisas, queridos, que naturalmente não poderiam ser feitas, aconteceram. Da venda do lugar, da compra, queridos, muita coisa aconteceu. Então assim, quando você vai na força do teu braço, escuta o que eu estou te dizendo. Quando você resolve na força do teu braço, você vai ver que teu braço é curto, tua força é pequena, e daqui a pouco você vai ter que arcar com as consequências. Escuta o que eu estou te dizendo, fica nesse lugar de amar, fica nesse lugar, porque a Bíblia diz, orem pelos seus inimigos. Olha, é por isso que eu digo, ser crente não é para frouxo, ser crente não é para quem quer viver uma vida levinha não, querido. Ser crente é para quem quer viver o extraordinário de Deus. No extraordinário existe renúncia, no extraordinário existe, você precisa amadurecer. Não é na força do teu braço. Fica nesse lugar onde você não deixa de amar e experimente o que Deus vai fazer. Prove do que Deus vai fazer. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando debaixo de inspiração. Talvez você está passando por uma situação nesse momento em que você está sendo tentado a resolver do seu jeito. Eu preciso te dizer, não faça isso. Não faça isso. Permaneça nesse lugar onde você continua amando e orando por essa pessoa. E em pouco tempo, escuta o que eu estou te dizendo, e em pouco tempo você vai ver a reviravolta que Deus vai fazer. Não é que Deus vai vingar, não é que Deus vai fazer. Queridos, entenda, no Evangelho de Jesus Cristo não tem nada que tem sabor de mel não, viu? A sua vitória não tem sabor de mel não. Essa é uma música errada. A música não é que você vai ter agora, tem sabor de mel a tua vingança, porque quem te viu na prova e não te ajudou, não, querido. Quem não te viu na prova e não te ajudou, amém, que Deus caminhe com ele. Deus não desistiu de você, é Deus que te ampara, é Deus que te socorre. Não é A nem B não. Você está aqui? Você consegue entender que eu e você precisamos crescer no nosso nível de amor? E eu quero dar uma tarefa para você. São 3 coisas. Talvez uma delas você não vai conseguir agora, mas eu quero que você invista em você. A primeira delas é ler o capítulo, ou melhor, o livro de 1 João. Você vai ler o quê? Amém. Depois você vai ler o capítulo 13 de 1 Coríntios. O que você vai ler? Ok, então você vai ler 1 João, todos os capítulos, e você vai ler o capítulo 13 de 1 Coríntios. Combinado? Amém. Você se compromete? Amém. Levante sua mão, deixa eu ver. Amém. Você que não levantou, eu queria que você ficasse de pé e recitasse agora o Salmo 119. Uma vez perguntaram para mim, pastor, você já não teve dificuldade de perdoar alguém? E eu disse, já. Então o que o senhor faz? Eu disse, medito acerca do perdão que eu recebi. Eu não merecia o perdão, e Ele me perdoou.
Para o Filho de Deus, o perdão está no automático. Amém. Você foi edificado? Eu quero te encorajar e te desafiar mesmo. O que é isso? Verdade, eu falei 3 coisas. Tá bom? Pelo menos minha esposa está atenta. Vocês aí atrás não estavam nem lembrando que eu falei 3 coisas. Mas eu falei 1 João. E também o livro Amor, o Caminho para a Vitória. O livro, o amor, o caminho para a vitória. Amém? Pega ele para mim depois lá, para eu mostrar ele aqui, pode ser? Cadê o pessoal do Verbo Shop? Pega ele, ih, já foi lá. Amém? Você recebeu alguma coisa? E eu quero te desafiar, querido. Não deixe que nada fique no teu coração. Lembra o que eu falei com relação a portas? Se você tem algo contra alguém, se arrependa. Não permita nutrir em teu coração algo contra alguém. Pastor, é que você não sabe como eu fui machucado. Mais do que Jesus você não foi. Pastor, é que você não sabe como eu fui injuriado. Mais do que Jesus você não foi. Eu não estou falando de mim não. Eu estou falando de quem te amou e te capacitou a ser sarado. Não sou eu não. Não fui eu que morri por você. Quem morreu por você te capacitou. Não andar dessa forma. Pastor, é que eu fui muito injustiçado. Pois bem, fique na posição e observe o que Deus pode fazer com um filho que foi injustiçado nessa terra, mas permaneceu no lugar. É mais ou menos assim a visão que eu tenho. Eu e você devemos andar em amor. Estamos alicerçados em amor. E é nesse lugar que nós vamos amando uns aos outros, ok? É nesse lugar que flui tudo que Deus tem para nós. Porque esse é o lugar de obediência. É o lugar onde nós estamos cumprindo aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Amém? Quando você faz algo na força do teu braço, você saiu da posição. E então você está nesse lugar, agindo por você e dizendo: Senhor, cadê o Senhor? E Ele está lá, derramando no lugar da obediência. Não é Deus que parou de fazer, foi você que saiu do lugar. Pegou? Não foi Deus que deixou de fazer, foi você que saiu do lugar. Volte para a posição. Pastor, é que o que fizeram foi muito ruim. Eu sei, querido. Eu sei, isso te chateou. E com razão. Você tem as suas razões para ficar chateado. A grande questão é que isso vai fazer mal para você. Isso vai atrapalhar você. Quantas e quantas vezes nós vamos orar por pessoas que estão enfermas e nós perguntamos para elas: você precisa perdoar alguém? Quantas e quantas curas nós já vimos se manifestar porque a pessoa libera perdão? Eu me lembro de testemunho de um homem de Deus que foi visitar uma mulher em estado terminal. A mulher estava na cama. E ele então é levado pelo Senhor para orar em outras línguas. E ele começa diante daquela mulher a orar em outras línguas. Ele ora em outras línguas. E aquela mulher estava entendendo o que ele estava falando. Foi a maneira como Deus fez a coisa acontecer. Ele orava em línguas e aquela mulher foi entendendo. E depois de algum tempo aquela mulher dá um grito: tá bom, eu perdoo o fulano. E então a ferida dela foi fechando. E aquela mulher foi totalmente sarada. Então você precisa entender, quando Deus diz que eu e você devemos andar em amor, é para nos proteger. É porque nesse lugar o maligno não nos toca. Nesse lugar o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Querido, isso daria para fazer uma série. Nós poderíamos falar sobre isso em muitos e muitos cultos. Quem sabe amanhã ou depois Deus nos leva novamente a falar sobre isso. Mas eu quero que você pense a respeito disso. Ano que vem nós vamos ter a eleição. E eu já quero deixar aqui um alerta a você. Nenhum político morreu por você na cruz. Não corrompa, não manche
o Evangelho de Jesus Cristo por fanatismo carnal da tua parte. A minha e a tua pátria é o céu. O meu e o teu reinado é o reino dos céus. É Ele quem governa a minha e a tua vida. Amém. Amém. Você foi edificado? Você pode ficar de pé? Aleluia. 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 Eu não sei se você tem algo contra alguém, querido, mas em nome de Jesus, não cultive isso, não permaneça nesse lugar. Jesus, ensinando os discípulos, Ele fala a respeito de quantas vezes nós deveríamos perdoar as pessoas, e Jesus deu um padrão de 70 vezes 7, 490 vezes. Pastor, é muito. Pois é, mas Ele quis deixar a régua alta mesmo. Ele diz: as pessoas vão falhar. Uma vez eu fui procurado por uma pessoa, e a pessoa indignada disse: pastor, eu estou muito chateada, eu estou brava. Fulano fez isso, isso, isso e isso contra mim. E eu disse para essa pessoa: você faria isso com ela? Imagina, eu nunca que faria isso com ela. Eu digo: então isso mostra para mim que você é mais maduro do que ela nessa área. Sim, então anda em amor. Ela não gostou. Você está aqui? Aleluia. Nós vamos participar da ceia. Eu quero que você feche os teus olhos. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso hoje. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita bem alto. Eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos, e talvez Deus te dê a oportunidade mesmo de você estar aqui. Eu estou vendo uma mão levantada. Existe alguém que entrou nesse lugar e você já fez essa oração, mas por algum motivo você se afastou? Talvez você foi resolver algumas coisas na força do teu braço, e você diz: pastor, eu fui tão longe, na força do meu braço eu fui tão longe, e eu perdi a mão. Eu quero essa noite devolver o controle da minha vida ao Senhor. Eu quero essa noite voltar para o lugar que eu não deveria ter saído, desfrutando desse amor e podendo transmitir esse amor a outros. Se você entrou aqui essa noite e você deseja se reconciliar com o Senhor, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Aleluia. Eu não estou te convidando para uma religião. Escute o que eu estou te dizendo. Viver o que a palavra tem para você é proteção para a tua vida. Se você entrou aqui essa noite, eu reitero, falo mais uma vez, e deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Todos salvos? Aleluia.